Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Pessoal, no vídeo de hoje vou trazer um indicador para vocês, tá? Mais um indicador aí. Esse aqui, mais um que eu achei bem bacana, tá? Até porque esse foi eu que inventei, né? Das minhas loucuras aí. Ele é um indicador de média móvel, tá? Então, vocês vão até perceber, né, a semelhança dele com, por exemplo, uma média JMA, né, uma média Jurek, uma média Tilson, né, uma média ponderada. Então ele vai seguir bem nessa linha, tá? Só que a diferença, pessoal, é que esse indicador ele é totalmente customizável, tá? Eu tô chamando ele de média Bussoli, né, porque, né, foi coisa da minha cabeça esse indicador, né? Esse indicador, pessoal, ele nada mais é do que uma média móvel de uma média móvel, tá? Por isso que eu acho que ele é meio maluco, tá? Mas a ideia é justamente isso, né? Então fica até meio confuso, né? Falar uma média móvel de uma média móvel, né? Até falei errado aqui. Então uma média móvel de uma média móvel, o que seria isso, né? Pra gente compreender melhor, pessoal, vamos entender o que é uma média móvel, né? Tô aqui com um gráfico de candlesticks, né? Do índice, nos 5 minutos. E vou adicionar aqui, ó. Clicar com o botão direito, inserir indicador. Aqui em média móvel, eu vou inserir no gráfico uma média móvel de 9 períodos, tá? Já inseri, dá OK. Pronto, tá ali, ó. Essa é a média móvel. Se a gente der 2 cliques nela, né? A gente vai ver que ela tem os seguintes parâmetros, né? Ela tem o período, né? Ela tem o tipo dela. Isso aqui pra gente não interessa, não entra no cálculo. Isso aqui também não, tá? Então a gente tem o período, tem o tipo e aqui a gente tem em valores, tá? Qual é o valor do candle que a gente quer usar como valor, né? Mesmo para calcular uma média, né? Por exemplo, o que está sendo o que está configurado aqui, né? O que eu estou pedindo para essa média móvel? Então eu estou pedindo que ela pegue o fechamento, tá? Então valores, né? O valor, qual é o valor? O fechamento dos últimos 9 candles e eu quero que ele me dê uma média, tá? É isso que é a média móvel, né? Então, né? Agora neste momento aqui, ó, o que este valor que está aparecendo ali representa? Ele representa o fechamento dos últimos 9 candles, né? Mas ele conta o candle atual, tá? Então ele está considerando aqui que o fechamento é o preço atual. Por isso que fica se movimentando, tá? A média fica se movimentando enquanto esse candle não fecha, tá? Então ele vai pegar este candle e mais 8 para trás, tá? Vai somar o fechamento de todos eles e vai dividir por 9, tá? Este é o cálculo da média aritmética, tá? A gente tem outros tipos aqui, ó, de cálculo, tá? A aritmética é basicamente isso. Pega, como é uma média de 9 períodos, ele vai pegar os últimos 9 candles, vai somar o fechamento de todos eles e dividir por 9. E assim, ele faz para cada um dos candles, né? Então a gente deu o exemplo, né, deste candle que está em formação, que ele pega ele e mais 8 para trás. No caso deste candle aqui, por exemplo, né? Quando este candle estava em formação, este preço que está apresentado aqui, ó, é o fechamento, né, dos últimos 8 candles, né, sem contar o candle atual, né? Aliás, contando o candle atual para ficar com 9, né? Então é o candle atual mais 8 períodos para trás para atingir o 9, né? Beleza? Então é basicamente isso, uma média móvel, tá? Então ela vai se movimentando conforme, né, o fechamento dos candles vai se movimentando, né? Até por isso que alguns períodos de médias móveis eles funcionam melhor com tipo de gráfico, né? E outros não. Por exemplo, a própria média de 9, né? Eu gosto de usar a média exponencial, tá? A média exponencial de 9, pessoal, ela é muito usada para quem opera com candlesticks. Se você for colocar a média de 9 num tempo gráfico, né? De Renko, né? Um gráfico de Renko, eu já não acho bacana. Eu já acho que o preço, né, o candle, o Renko, ele fica muito próximo da média, né? Por quê? Porque no Renko a gente não tem isso aqui, ó. A gente não tem variação, né?
entre a abertura e o fechamento de cada candle, né? Aqui a gente vê que, olha só, a gente pode ter abertura e fechamento no mesmo preço, ou pode ter uma abertura aqui embaixo e fechamento lá em cima, lá 500, 600 pontos, né, de diferença. No Renko não, né? No Renko todos os blocos são do mesmo tamanho, né? Então a média de 9 ela não vai ter tanta alteração, né? Por isso que o pessoal usa, né, ou até outros tipos de média aí no Renko, né, para buscar tendência curta, né? A média de 9 é muito usada para isso. Aí para quem não conhece, né, dá uma pesquisada aí sobre Larry Williams, né, um trader famoso, né, acho que é americano. Ele ganhou o campeonato, pessoal, um campeonato de trader usando só a média móvel. Inclusive ele tem um monte de setup aí conhecido, né, que usa só essa média exponencial de 9, né? No caso aqui a gente está usando a aritmética, né? Então vamos lá, entendendo um pouco mais, né? Média móvel. Então, quando a gente define um período, a gente está falando para ele que a gente quer, a gente está falando para o Profit o seguinte: olha, eu quero que você pegue os últimos 9 candles, some os fechamentos e me dê o valor, né, dessa média, tá? Se eu mudo aqui para 21, estou falando para ele que eu quero que o Profit pegue o fechamento dos últimos 21 candles e me dê uma média, beleza? Essa parte acho que é bem fácil, né? O tipo dela, aqui é onde vai alterar esse cálculo, né? A aritmética, ela simplesmente soma, né? Soma todos esses valores e dá um peso igual para todos e divide, né, pelo período que você determinou. A exponencial, ela vai fazer diferente, tá? Então o que esse ela vai fazer? Ó? A gente viu que já alterou ali. Vamos supor que esse seja o candle 1, né? E aqui, eu não vou contar, né, mas esse seja o candle 9, tá? Então o que significa? Ela vai fazer a soma dos últimos 9 candles, né? Não sei nem se tem 9 candles aqui, mas enfim, é só para vocês entenderem. Porém, este último candle, que seria o candle 9, ele tem um peso muito menor do que este candle aqui, que seria o candle 1, tá? Então, o candle 1, ele tem o dobro do peso do candle 9, tá? Neste caso, se fosse uma média de 21, né? Vamos alterar aqui. Então, uma média de 21 exponencial, né? O que acontece? Este candle aqui, candle 1, ele vai ter peso 2. Ainda continua o mesmo peso. Porém, né, agora o candle que vai ter peso 1 é o candle 21, né? Vamos supor que seja esse aqui, ó. Bom? E aí, né, o peso dos candles vai diminuindo, né, do mais atual para o mais antigo, né? Então ele vai diminuindo de 2, né, até chegar em 1 no último candle. É assim que funciona a média exponencial. Ou seja, ela vai dando peso maior para os fechamentos mais recentes, né? Então por isso que o cálculo dele fica bem diferente, né? Porque ele dá um peso maior para os candles mais recentes. A Ellis Wider e a ponderada não vale a pena a gente perder tempo aqui, tá, pessoal? Depois vocês pesquisam no YouTube aí. Mas são cálculos diferentes, tá? Só para mostrar para vocês, usei os dois primeiros exemplos, só para vocês verem que tem diferença, né? Apesar de todos serem uma média, né? Dependendo de como, o tipo que você usa aqui, ele vai dar um resultado diferente, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui 9 exponencial de novo. E vamos entender aqui, né, o que eu fiz, pessoal. Vamos primeiro, né, a gente já entendeu um pouco do que é uma média móvel. Vamos primeiro importar o indicador para cá. E aí depois a gente prossegue aí com uma explicação, tá? Então na descrição, pessoal, o primeiro link, tá? Tá o linkzinho para você vir aqui para o Google Drive para baixar este aqui, arquivo JB Index média Bussoli, né? E você vai baixar neste botão aqui, ó. Beleza? Só clicar ali, né? Inclusive, ó, você passa o mouse em cima, já aparece ali a opção de fazer o download, ok? Fez o download, salva numa pastinha lá que fique fácil de você procurar depois, e aí a gente volta para o Profit, tá? Pessoal, este indicador não tem necessidade de estar com o Profit atualizado na versão beta, nem nada disso, tá? Inclusive, eu estou quebrando pau com a lógica desde, acho que sábado, tá? Sábado para domingo, eu fui atualizar o meu Profit e simplesmente parou de abrir, tá? Ainda bem que eu conheço um pouco da plataforma e eu consegui, né? Mesmo sem o Profit abrir, consegui procurar atualizações lá e voltar para a versão estável, né? Então eu estou, olha só, a versão estável, tá? Tive que sair da versão beta, né? Porque se eu atualizar aqui, ainda testei hoje de novo, se eu atualizar para a versão beta, simplesmente o meu Profit não abre. Já abri chamado com a Nelogic, eles não sabem dizer o porquê, né?
Eu duvido que seja só comigo isso, mas enfim, né? Então não tem necessidade, né? Para vocês agora importarem, pessoal, o robô. Desculpem, o robô não, né? Hoje não tem robô. Para vocês importarem um indicador, tá? Vocês vêm aqui em estratégias, importar / exportar, tá? Ele já vem selecionado aqui, importar, ó. Você clica na pastinha amarela, procura o arquivo que você baixou, tá? O meu tá aqui, ó, JB Index, média Bussoli, clica em abrir. Ele já fica aqui, ó, como disponível. Clica no primeiro botão, ele vai para selecionado, você clica em importar, confirma e pronto, tá? Agora, pessoal, vamos colocar ele aqui no gráfico, tá? Inserir no indicador. A gente vai procurar média Bussoli. O meu já tá aqui, tá? Mas você digite aí média Bussoli que vai aparecer para vocês, tá? Ó, já carregou, pessoal. Deixa eu mudar a cor desta outra média que tá aqui, né? Só para não atrapalhar. Vou colocar aqui amarelo, tá? Pronto. Acho que já fica um pouco diferente, né? Então, o que é este indicador, pessoal? Se a gente der 2 cliques nele, tá? Vir aqui em parâmetros, a gente vai ter os seguintes parâmetros para configurar, tá? Média base, o tipo dela, tá? O que é isso aqui? Tipo, pessoal, é justamente isso que a gente tinha visto aqui na primeira média, tá? Ó. Tipo, aritmética, exponencial, Welles-Weider e ponderada. Lá é a mesma coisa, né? Então, 1 aritmética, 2 exponencial, 3 Welles-Weider, 4 ponderada, tá? Então a gente pode ver que, né, o indicador ele já vem pré-configurado com o tipo de média exponencial, tá? Média base período é justamente isso, né? É o período da média, né, que você vai usar. E o valor, né, como eu tinha mostrado para vocês, a gente pode usar abertura, fechamento, né, máximo e mínima. Aqui ele ainda adiciona, né, a quantidade e o volume, né? Mas, né, a gente viu que média móvel não usa isso. Então, em 99% das vezes você vai usar o fechamento, né? A gente sempre usa, né, como base de dados para média móvel o fechamento, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma média base, tá? Que é uma média móvel que a gente vai configurar, certo? E aí a gente tem também a média Bussoli. Como eu tinha falado no começo do vídeo, esse indicador é uma média móvel de uma média móvel, tá? Então a gente precisa primeiro configurar qual seria essa média base, tá? Então eu estou colocando aqui a média exponencial de 9, média base tipo 2 exponencial, média base período 9, média base valor, fechamento, que é isso mesmo, né? No tipo, o que está configurado aqui? A média Bussoli, o tipo dela também exponencial, ou seja, eu consigo brincar, pessoal, de puxar tipos de médias diferentes, né? Por exemplo, eu consigo puxar uma média exponencial de uma média aritmética, consigo puxar uma média ponderada de uma média exponencial, né? Então tem uma infinidade de brincadeiras que vocês podem fazer. Então a gente tem média Bussoli, o tipo dela, que também está exponencial, e o período dela também. Como eu falei, é uma média móvel de uma média móvel. Então ela também precisa de um período, né? O que ela está fazendo, pessoal? Vamos entender aqui. Então a gente viu que na configuração tá média base período 9 e a média Bussoli também 9, ambas exponenciais. Então, dá um zoom maior aqui. Essa nossa média Bussoli, ela está fazendo o seguinte, tá? A média móvel que a gente tem no gráfico, que é essa amarela, é a que eu falei para vocês. Ela tá pegando o fechamento dos últimos 9 candles, tá? E tá, né, somando e dando essa média para mim no valor aqui, né? Esse 123,394, tá bom? É isso que ela faz. A nossa média, ela tá fazendo o seguinte, tá? Ao invés dela pegar os candles como referência, como um valor, ela tá pegando a própria média exponencial de 9 e tá fazendo o seguinte. Olha, então, né, eu quero saber o valor dessa média exponencial de 9 nos últimos 9 períodos. Então ela está somando todos esses valores aqui, ó, né, e tirando uma média pra gente. Então, né, o que acontece? Ela vai ter um comportamento muito diferente de uma média móvel tradicional, ó. Como eu falei pra vocês, ela é uma média móvel de uma média móvel, né? Eu sei que fica, né,
Tá estranho falar, mas é basicamente isso, pessoal, tá? Vocês estão vendo que ela tem um comportamento muito parecido com uma JMA, muito parecido com uma média Tilson, né? Eu poderia simplesmente trazer para vocês aqui, né? Falar, olha, pessoal, eu quebrei a cabeça aqui e eu criei um indicador fantástico, tá? E eu tô divulgando aqui para vocês. E eu poderia simplesmente ocultar todas essas informações e falar, olha, cara, é um cálculo muito complexo que eu fiz, tá? Por isso que ele é suavizado, que ele tem essa coisa, né? De puxar mais a tendência, acompanhar mais, né? E eu poderia ocultar tudo isso e falar que, olha, é um indicador milagroso, mas não. Eu prefiro abrir para vocês o jogo do que ela é, justamente para vocês também, né, depois brincarem com essa configuração. Eu aqui coloquei uma média móvel exponencial de 9 em cima de uma média móvel exponencial de 9. Vocês podem alterar tanto a média base como também aqui, né, a média em si, né? Então, eu quero, na verdade, que a minha média Bussoli puxe, né, dados dos últimos 21 períodos dessa média exponencial de 9. Ou seja, é uma é uma média de 21 períodos de uma média de 9 períodos. A gente pode aplicar aqui e ver o que acontece. Olha só. Ficou mais suavizado ainda, né? Então o que ele está fazendo, né? Só para fixar na cabeça de vocês, a média amarela é a média exponencial de 9 que está pegando o fechamento dos últimos 9 boxes. Feito? O nosso indicador, ele está pegando o valor que essa média está dando e está somando agora, né, os últimos 21 períodos, né, os últimos 21 valores dessa média de 9 exponencial e está dando para a gente o resultado na forma dessa linha aqui, ó. Correto? É basicamente isso, pessoal. E aí vocês vão brincar com o que eu falei, né? Vocês podem alterar o tipo, tanto da média base quanto da média Bussoli, né, que é a média principal. Vocês podem, obviamente, né, alterar o período dessas médias, ficar brincando com isso. E, quem sabe, né, se vocês tiverem alguma ideia mirabolante, alterar até o valor, né, aqui. Então eu não quero do fechamento, né, eu não quero que a minha média móvel, né, use o fechamento como base. Por exemplo, a gente tem setups famosíssimos aí que usa a média móvel das últimas X máximas, das últimas X mínimas dos candles, né? Então é diferente. Então vocês podem brincar com isso, tá? E se vocês repararam, né? Ela já vem com uma coloraçãozinha, ó. O que é essa coloração, pessoal? É para facilitar para você saber se essa média ela tá subindo ou ela tá caindo, tá? Então quando ela tá vermelha, ela tá caindo, independente, olha só, se a média de 9 tá subindo. Aqui a média de 9 tá subindo, beleza. Só que a média móvel dessa média de 9 está caindo. Aqui foi quando houve uma ameaça, né, de mudança de tendência. Olha, começou a ficar verde, ou seja, começou a querer inclinar para cima. Porém, a média de 9 já veio para baixo. E aí já puxou de novo, né? Nossa média aqui principal, a média Bussoli, já ficou vermelho de novo, tá? Aqui começou a ficar verde. E aqui foi quando mudou a tendência, né? Olha, ficou, né, verdinho ali e não perdeu mais. E olha só que bacana, né? Onde segurou certinho ali, né? Pessoal, isso funciona com Renko? Sim, funciona, eu acho que até melhor, tá? Deixa eu só configurar aqui pra vocês. Então, olha só, pessoal. A única coisa que eu fiz aqui, tá? Foi voltar pra configuração padrão, né? Que é a média de 9, da média de 9, né? Pra gente entender porque, né, eu tinha falado antes que eu não gosto da média exponencial de 9 no gráfico de Renko por causa disso aqui, ó. Ficar muito, muito perto do preço, né? E quem usa a média para setup vai ter muito rompimento falso. Ó. Vai fechar, vai voltar, fechar, vai voltar. Então eu não gosto da média exponencial de 9 no Renko por causa disso. Agora, né? Essa média móvel aqui já é diferente. Olha como ela fica longe do preço. Olha como ela é mais suavizada, né? Ela parece realmente uma média JMA, né? Uma média Tilson. Ó. A gente pode até tirar aqui, pessoal. A média móvel, né? De 9. Para entender melhor, olha só, né? Como ela pode funcionar pra gente aí como, né, um suporte de setup, né? A gente pode, né? Se você já estuda com alguma coisa de Renko, né? Você pode colocar ele no seu setup para estudar mesmo, né? Se você já usa, né, JMA, Tilson, tudo mais,
você pode colocar também, né? E ir brincando com as configurações para você ver se você consegue, né? Uma configuração parecida ou melhor do que você já usa, né? Então, é mais uma, né, pessoal? Assim como eu já trouxe outras, né? Uma própria JMA, né, que não tem no Profit, né? A Media Tilson, né, que é muito usada, a gente tem dentro do Profit. A JMA não tem, mas eu já trouxe vídeo no canal, tá? Com a JMA, também com um arquivinho para você baixar, não tem que atualizar todo mês, né? Essa coisa de atualização, pessoal, é só com robôs, tá? Indicador, você baixou, instalou, acabou. Ele não some mais, olha aí. Acabou de entrar em leilão aqui o mini índice. Então, a gente já trouxe, né, a JMA, a gente já trouxe uma média móvel suavizada também, que funciona muito parecido com ela, né? Apesar que não é a mesma coisa, né? Inclusive, eu tava pensando comigo, eu não fiz esse teste ainda, né? Eu posso ter descoberto a fórmula de alguma dessas médias, né? A JMA eu sei a fórmula, eu sei que é bem mais complicada, totalmente diferente do que eu fiz aqui, tá? Então eu sei que a JMA é diferente, mas eu não vi a fórmula da média Tilson, eu não vi a fórmula daquela média suavizada que eu trouxe para vocês. Talvez, né, tenha alguma coisa disso aí. Até por isso que eu preferi deixar, né, em aberto para vocês qual é a configuração dela, justamente para vocês estudarem em cima disso aí, talvez conseguir alguma configuração bacana aí, né. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso, não tem por que se alongar muito. Baixem o arquivo, instalem no Profit de vocês, pesquisem aí. Pessoal, se você não quiser que ele fique colorindo, tá? Teve atualização no Profit, tá muito fácil tirar isso, tá? Só você dar 2 cliques. E aqui em aparência colocar qualquer cor que você quiser, tá? Ó, ele simplesmente para de pintar as cores automáticas que vem. Se você quiser voltar, tá? Você vem aqui e vai aqui no último, tá? E procura automático. Que aí ele volta para a coloração do código, né? Que é quando está subindo fica verde, quando está caindo fica vermelho. Beleza? Então, façam bastante testes aí, pessoal. Talvez a gente traga aí até algum robozinho com essa média. A gente faça uma nuvem aí que dê para personalizar, né? Com 2 dessas médias. Então, né? Fica a critério de vocês aí, dando feedback nos comentários. A gente vê, né? Nos próximos vídeos aí o que a gente faz. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar 2 videozinhos para quem não viu ainda. Um abraço para vocês e até mais.